O trovão rasgou o céu de Catalão com uma violência que fez tremer as telhas de barro da sede da fazenda Santa Rita. Era outubro de 1947, e a primeira chuva da temporada caía com fúria sobre a terra rachada de Goiás, como se o céu estivesse cobrando uma dívida antiga. Coronel Augusto Ferreira largou a caneta sobre o livro de contas, ergueu os olhos cansados e observou pela janela a cortina d'água que transformava o terreiro em lama. O cheiro de terra molhada invadia a casa através das frestas, misturado ao aroma de café velho que nunca saía da cozinha. Eram quase 10 da noite quando Zé Matias, o capataz mais antigo da fazenda, apareceu na varanda batendo as botas enlameadas. Augusto conhecia aquele homem havia 30 anos, e bastou ver sua expressão para saber que algo estava errado. "Coroné", disse Zé tirando o chapéu encharcado, a água escorrendo pelo rosto marcado pelo sol. "Tem uma mulher na porteira." Augusto franziu o senho, fechando o livro de contas com um baque seco. "Que mulher?" "Não sei nem, senhor. Apareceu do nada, toda molhada, pedindo socorro. Tá segurando uma trouxa nos braços e não larga de jeito nenhum." Zé Matias engoliu seco. "Tá falando coisa sem sentido, coroné. Coisa de gente que viu o diabo." Augusto Ferreira era um homem que não se abalava facilmente. 52 anos, ombros largos que começavam a curvar pelo peso da solidão, cabelos grisalhos cortados rente, barba sempre feita. Viúvo desde 1937, quando a febre levou sua esposa Helena e o filho recém-nascido em menos de uma semana, ele transformou a dor em trabalho e o silêncio em fortaleza. Não recebia visitas, não ia a festas, não olhava para mulher nenhuma. A fazenda Santa Rita era seu mundo, e as cercas que a delimitavam eram também as paredes da sua prisão voluntária. "Manda ela embora", disse Augusto voltando os olhos para o livro. "Não recebo ninguém a essa hora." "Já tentei, coroné." A voz de Zé Matias tremeu levemente. "Mas ela disse seu nome. Disse que o senhor ia querer ouvir o que ela tem para dizer. Disse que é sobre Dona Helena." O silêncio que se instalou na sala foi mais pesado que a tempestade lá fora. Augusto ergueu os olhos devagar, e Zé Matias deu um passo atrás ao ver a expressão do patrão. Ninguém pronunciava aquele nome na fazenda Santa Rita. Ninguém ousava. "O que cê disse?" A voz de Augusto saiu baixa, perigosa. "Eu não disse nada, coroné. Foi ela, a mulher, disse que vem de longe, que precisa falar com o senhor sobre Dona Helena e sobre coisas que o senhor precisa saber antes que seja tarde." Augusto levantou-se tão bruscamente que a cadeira rangeu no assoalho de madeira. Pegou o lampião e a capa de couro que pendia no cabide ao lado da porta. A chuva estava tão forte que mal se enxergava 3 palmos à frente. Mas ele atravessou o terreiro a passos largos, Zé Matias correndo atrás, até chegar à porteira principal da fazenda. E lá estava ela, uma mulher encostada nos mourões de aroeira, magra como um galho seco, encharcada da cabeça aos pés, o vestido escuro grudado no corpo esquelético, os cabelos negros colados no rosto, os pés descalços afundados na lama. Nos braços, apertada contra o peito, uma trouxa de pano que parecia conter algo pesado. Os olhos dela, quando encontraram os de Augusto sob a luz trêmula do lampião, eram 2 poços de desespero. "Coronel Augusto Ferreira?" A voz saiu fraca, mas firme. "Quem é você?" Augusto se aproximou, erguendo o lampião. "Como sabe meu nome?" A mulher cambaleou e Zé Matias deu um passo à frente para ampará-la, mas ela se recompôs, apertando ainda mais a trouxa contra o peito. "Meu nome é Inês, Inês Cardoso, vim de Uberaba." "Andei 6 dias para chegar aqui." "6 dias?" Augusto olhou para os pés feridos da mulher, para o sangue que escorria misturado à lama.
Mulher, Uberaba fica a mais de 200 quilômetros daqui. Eu sei. Ela ergueu o queixo com uma dignidade estranha para alguém naquele estado. Vim a pé. Vim porque preciso. Vim porque Dona Helena me pediu. O nome atravessou o peito de Augusto como uma lâmina. Minha esposa morreu há 10 anos. Eu sei que morreu, coroné. Inês deu um passo cambaleante para frente. Mas antes de morrer, ela me fez prometer uma coisa. Me fez jurar que se um dia eu precisasse, eu viesse aqui. Que o senhor era homem de palavra, que o senhor ia me ajudar. A chuva continuava caindo, implacável. Augusto sentiu algo se revolver dentro dele, uma mistura de raiva e confusão. Eu nunca vi você na minha vida. Helena nunca mencionou seu nome. Porque ela me conheceu em Uberaba, coroné. Nos últimos meses de vida dela, quando ela foi se tratar lá. Inês tremia violentamente agora, os lábios roxos de frio. Ficamos na mesma pensão. Ela me ajudou quando ninguém mais ajudava. E antes de voltar para cá, ela me deu o endereço dessa fazenda e me fez prometer que se um dia o inferno viesse me buscar, eu corresse para cá. Augusto ficou imóvel, processando aquilo. Helena tinha ido a Uberaba nos últimos meses de gravidez, quando os sangramentos começaram. Ele quis ir junto, mas ela insistiu que ficasse cuidando da fazenda, que voltaria logo. Voltou 3 meses depois, grávida de 8 meses, mais magra, mais pálida. Morreu 15 dias depois do parto, levando o menino junto. Que inferno? Perguntou Augusto, a voz rouca. Inês olhou para trás, para a escuridão da estrada lamacenta, como se esperasse ver algo surgir das sombras. Quando voltou os olhos para Augusto, havia pânico puro neles. Ele vem atrás de mim, coroné. Ele disse que vai me matar. E vai matar? Ela hesitou, apertando a trouxa. Vai matar o que é meu. Quem? Meu marido, Sabino Cardoso. Ela cuspiu o nome como se fosse veneno. Ele me batia, coroné. Me batia até eu desmaiar. Me quebrou o braço 3 vezes. Me marcou com ferro em brasa. Me trancava sem comida. A voz dela subiu, misturando-se ao barulho da chuva. E quando eu engravidei, quando eu pensei que as coisas iam melhorar, ele disse que ia matar a criança assim que nascesse. Disse que nenhum filho dele ia nascer de uma puta como eu. Augusto sentiu o estômago revirar. Zé Matias fez menção de dizer algo, mas ficou calado. Ele não é pai dessa criança? Perguntou Augusto, embora já soubesse a resposta. Inês negou com a cabeça, as lágrimas agora misturadas à chuva. Não é, coroné, e ele sabe, ele sempre soube, mas casou comigo mesmo assim, só para me fazer pagar. Para me fazer pagar pelo que eu... Ponto. Pelo que eu fiz antes de conhecer ele. E a criança? Cadê a criança? Inês olhou para a trouxa nos braços e pela primeira vez desde que Augusto chegou à porteira, ela afrouxou levemente. Dentro do pano ensanguentado havia um bebê, um menino recém-nascido, minúsculo, de olhos fechados, a pele azulada. Ele nasceu ontem, sussurrou Inês. Nasceu na beira da estrada, sozinha, só eu e Deus. Eu cortei o cordão com uma pedra afiada, lavei ele na água da chuva, mas ele não chora. Coroné, ele respira, mas não chora. E eu não sei o que fazer. Augusto ficou paralisado olhando para aquela criatura minúscula, para aquele menino que pendia entre a vida e a morte. Algo se rompeu dentro dele, uma barragem que segurava 10 anos de dor represada. Zé, pega ela e leva para casa. Chama Joana para dar banho nela e dar roupa limpa. E chama Zefa, a parteira. Rápido. Mas coroné, começou Zé Matias. Faz o que eu tô mandando. A voz de Augusto trovejou mais alto que a tempestade. Zé obedeceu imediatamente, amparando Inês que mal conseguia ficar de pé. Augusto seguiu atrás, atravessando o terreiro de volta para casa, a mente numa confusão de pensamentos. Por que Helena tinha dado o endereço da fazenda para aquela mulher? O que ela sabia? O que ela tinha visto em Inês que a fez prometer ajuda? Dentro da casa, Joana,
A cozinheira de 50 e tantos anos, que trabalhava na fazenda desde a época do pai de Augusto, quase caiu da cadeira quando viu a procissão entrar. Meu Deus do céu, coroné, que é isso? Prepara o quarto de hóspedes, esquenta a água e vai buscar a Zefa. Diz que é urgente. Joana não fez perguntas. Conhecia o patrão tempo suficiente para saber quando obedecer em silêncio. 15 minutos depois, Inês estava enrolada em cobertores, sentada perto do fogão a lenha, tremendo convulsivamente enquanto tomava caldo quente de galinha. O bebê fora levado por Zefa, a parteira do vilarejo, uma negra grisalha de mãos sábias que já tinha trazido metade das crianças de Catalão ao mundo. Augusto ficou na sala, andando de um lado para o outro, o som das botas marcando o ritmo da sua inquietação. Meia hora depois, Zefa apareceu segurando o menino enrolado em panos limpos. "O menino tá vivo, coroné", disse ela com aquele jeito direto que nunca escondia a verdade. "Mas tá fraco. Nasceu antes do tempo pelo jeito. Precisa de cuidado, de calor, de leite. A mãe tá em choque, mas vai sobreviver. Mas precisa de descanso, de comida, de tempo para se curar." "Quanto tempo?" perguntou Augusto. "Semanas, talvez meses. Ela andou demais, sofreu demais. O corpo dela tá no limite." Augusto passou a mão pelo rosto, sentindo o peso de uma decisão que sabia que mudaria tudo. "Ela fica aqui." O silêncio que se seguiu foi pesado. Zefa trocou um olhar com Joana, que estava parada na porta da cozinha. Zé Matias, encostado na parede, tirou o chapéu e girou entre as mãos. "Coroné", disse Zé com cuidado, "o povo do vilarejo vai falar. Vai falar que o senhor tá abrigando mulher fugida aqui." "Que falem." Augusto cortou, a voz seca. "Ela fica. E ninguém encosta um dedo nela enquanto tiver sob meu teto. Tá entendido?" Todos assentiram em silêncio. Naquela noite, Augusto não conseguiu dormir. Ficou na varanda, olhando a chuva que começava a amainar, pensando em Helena, no que ela teria visto naquela mulher para fazer aquela promessa. Pensando no bebê que não chorava, na trouxa ensanguentada, nos pés feridos de quem andou 200 quilômetros fugindo da morte. E pensando, pela primeira vez em 10 anos, que talvez o isolamento que ele escolheu não fosse proteção, mas covardia. Quando o sol nasceu no dia seguinte, iluminando o sertão lavado pela tempestade, a notícia já tinha se espalhado pelo vilarejo como fogo em capim seco. O coronel Augusto Ferreira, o homem que jurou nunca mais olhar para mulher nenhuma depois da morte da esposa, tinha abrigado uma desconhecida na calada da noite. Uma mulher encharcada, com um bebê sem pai conhecido, fugindo de Deus sabe o quê. As línguas afiadas começaram a trabalhar antes mesmo do café da manhã. Dona Hermínia, a dona da venda que ficava na entrada do vilarejo, foi a primeira a espalhar: "Eu sempre soube que aquele homem ia cair em tentação. 10 anos de viuvez, mas homem é homem. Agora foi arranjar uma concubina e ainda por cima com filho bastardo." Seu Tertuliano, o ferreiro, batia a marreta na bigorna e comentava com quem quisesse ouvir: "Que exemplo esse coronel tá dando? Mulher fugida, sem marido, aparecendo do nada. E ele abre a porta como se fosse parente. Isso não tá certo." No mercado, nas esquinas, na porta da igreja, o nome de Augusto Ferreira e da mulher misteriosa era mastigado, revirado, temperado com suposições e julgamentos. Alguns diziam que ela era a amante que ele mantinha escondida em Uberaba. Outros, que era a prostituta que ele conheceu em viagem. Os mais criativos inventavam que o bebê era filho dele, fruto de um caso antigo que agora vinha cobrar o preço. Padre Damião, o vigário da paróquia de São Sebastião, apareceu na fazenda Santa Rita na tarde do segundo dia. Era um homem baixo, de barriga proeminente e olhos pequenos que pareciam estar sempre julgando.
Bateu a porta com a autoridade de quem se acha porta-voz de Deus. Coronel Augusto, preciso falar com o senhor. É sobre a situação delicada que chegou aos meus ouvidos. Augusto recebeu o padre na sala, sem oferecer café. Que situação, padre? A presença dessa mulher na sua casa, coronel. Uma mulher sem marido, com uma criança, morando sob seu teto. O senhor entende que isso gera comentários? Comentários. Augusto repetiu a palavra como se fosse algo amargo na boca. A mulher estava morrendo na minha porteira, padre. O bebê dela estava quase sem vida. O senhor queria que eu mandasse embora? Queria que o senhor pensasse na sua reputação, coronel. Na reputação da memória de Dona Helena. Essa mulher, o padre baixou a voz. Dizem que ela é casada, que fugiu do marido. Isso é adultério, coronel. É pecado. Augusto se levantou devagar, os olhos fixos no padre. O senhor sabe o que é pecado, padre Damião? Pecado é bater numa mulher até ela desmaiar. Pecado é queimar a pele dela com ferro quente. Pecado é ameaçar matar um bebê inocente. Isso é pecado. Dar abrigo para quem precisa, isso o Senhor mesmo ensina no púlpito todo domingo. O padre empalideceu, mas insistiu. O senhor não conhece a história dessa mulher, coronel. Não sabe o que ela fez, por que o marido a trata assim. Toda história tem dois lados. Tem algum lado que justifique quebrar o braço de uma mulher 3 vezes, padre? A voz de Augusto era baixa, mas cortante como navalha. Tem algum lado que justifique marcar a pele dela com ferro em brasa? Padre Damião engoliu seco, ajeitou a batina e levantou-se. Faça como achar melhor, coronel. Mas saiba que a comunidade está de olho. E Deus também. Deus eu deixo julgar quando chegar a hora. O senhor, com todo respeito, pode ir cuidar das suas ovelhas que eu cuido das minhas. O padre saiu emburrado, e Augusto sabia que a situação só ia piorar. Mas o que ele não esperava era que 3 dias depois da chegada de Inês, um homem aparecesse na porteira da fazenda. Um homem alto, de ombros largos, cavanhaque preto, montado num cavalo baio, com uma espingarda atravessada na sela e olhos que prometiam violência. Sabino Cardoso tinha chegado a Catalão, e ele não vinha para conversar. Zé Matias veio correndo até a varanda onde Augusto tomava café da manhã, o chapéu na mão e o suor escorrendo pela testa apesar do frescor da manhã. Coroné, tem um homem na porteira. Diz que é o marido da moça. Tá armado. Augusto colocou a xícara devagar sobre o pires, o café pela metade. Levantou com calma, pegou o cinturão com o revólver que pendia no cabide ao lado da porta e o amarrou na cintura. Manda ele entrar sozinho. E diz para os peões ficarem de prontidão, mas sem aparecer. Dentro da casa, Inês estava no quarto dos fundos com o bebê. Nos 3 dias desde que chegara à fazenda, ela tinha ganhado alguma cor no rosto, mas ainda estava magra demais. Os olhos sempre assustados, como os de um animal acuado. O menino, que ela chamava de Miguel, começava a chorar. Um choro fraco, mas era choro. Zefa dissera que era bom sinal, que o menino estava lutando para viver. Sabino Cardoso entrou pela porteira montado no cavalo, a espingarda bem visível, os olhos varrendo tudo como quem avalia um território inimigo. Era realmente um homem grande, talvez uns 40 anos, com aquele tipo de força bruta que vem de uma vida de trabalho pesado e violência casual. Parou o cavalo a alguns metros da varanda, onde Augusto esperava, de pé, os braços cruzados. O senhor é o Coronel Augusto Ferreira? A voz era grossa, carregada de uma autoridade que não pedia, mas tomava. Sou. E o senhor é? Sabino Cardoso. Vim buscar o que é meu. Minha mulher tá aqui, e o bastardo que ela carrega. Augusto não se moveu. Sua mulher, como o senhor diz, chegou aqui quase morta. O bebê também. Eu dei abrigo porque é o que qualquer cristão faria. Sabino deu uma risada seca, sem humor. Cristão. Repetiu a palavra como se fosse piada.
Cristão que mete mulher casada dentro de casa e fecha as portas. O povo do vilarejo já tá falando, coroné. Dizem que o senhor tá aproveitando da desgraça alheia. A mão de Augusto se moveu levemente em direção ao revólver, mas ele se conteve. O povo fala muita coisa. A maioria mentira. Sua esposa e a criança estão sob minha proteção até terem condições de decidir o que fazer. O senhor pode ir embora. Decidir? Sabino inclinou a cabeça, os olhos se estreitando. Mulher casada não decide nada, coroné. Ela é minha. Comprei ela do pai. Paguei o dote. Casei na igreja. Ela vai voltar comigo. E o bastardo também. O que eu faço com os dois depois é problema meu. Não vai levar ninguém daqui. A voz de Augusto saiu baixa, mas havia aço nela. Sabino estudou o coronel por um longo momento, como se estivesse medindo até onde podia ir. Então, lentamente, desceu do cavalo, a mão roçando o cabo da espingarda. O senhor tá cometendo um erro, coroné. Tá se metendo em assunto de marido e mulher. E isso nunca acaba bem. O assunto deixou de ser só de marido e mulher quando o senhor decidiu marcar ela com ferro quente e ameaçar matar uma criança. Augusto deu um passo à frente. Agora é assunto meu também. E enquanto ela estiver sob meu teto, ninguém encosta um dedo nela. Os dois homens se encararam em silêncio, o ar pesado de tensão. Foi Sabino quem desviou o olhar primeiro, mas não de medo, de cálculo. Tá bom, coroné, vou embora, mas isso aqui não acabou. Vou voltar, e quando voltar, vou levar o que é meu. Nem que tenha que queimar essa fazenda inteira. Ele montou no cavalo com movimentos bruscos, puxou as rédeas com força e saiu ao galope, levantando poeira. Augusto ficou parado na varanda por muito tempo depois que ele sumiu na curva da estrada, a mão ainda perto do revólver, o coração batendo pesado no peito. Quando entrou na casa, encontrou Inês encostada na parede do corredor, o bebê apertado contra o peito, os olhos arregalados de terror. Ele veio. Ele me achou. Ele foi embora, disse Augusto, mas sabia que as palavras soavam ocas. Ele vai voltar. Inês tremia. Ele sempre volta. E quando volta é pior. Eu preciso ir embora, coroné. Preciso sair daqui antes que ele faça mal ao senhor, aos seus peões, a todo mundo. Você não vai a lugar nenhum. Não do jeito que tá. Augusto hesitou. Então, pela primeira vez desde que ela chegara, se aproximou devagar. Vem, senta. Precisa descansar. Inês deixou-se ser conduzida até a cozinha, onde Joana preparava o almoço. A cozinheira olhou para a moça com uma mistura de pena e desconfiança. Os comentários do vilarejo tinham chegado até ela também. E mesmo trabalhando na fazenda há décadas, ela não era imune ao veneno das fofocas. Augusto puxou uma cadeira e sentou-se do outro lado da mesa, estudando Inês com atenção pela primeira vez desde que ela chegara. Ela era jovem, talvez uns 25 anos, mas parecia mais velha. A magreza extrema, as marcas de queimadura no braço esquerdo, que ela tentava esconder com as mangas, a forma como se encolhia sempre que alguém se aproximava muito rápido. Me conta uma coisa, disse ele depois de um momento. Como você conheceu minha esposa? Inês ergueu os olhos, surpresa. O senhor quer mesmo saber? Quero. Ela respirou fundo, ajeitando Miguel que dormia nos braços. Eu morava em Uberaba. Trabalhava numa pensão, lavando roupa, cozinhando. Dona Helena chegou lá no começo de 1937. Tava grávida, precisando de tratamento. Ficou 3 meses na pensão. Ela nunca me contou sobre você, porque ela sabia que o senhor ia se preocupar. Inês sorriu triste. Ela era assim, sempre pensando nos outros antes dela. Nos primeiros dias, ela me viu apanhando do dono da pensão. Ele queria que eu fizesse coisas que eu não queria. Dona Helena entrou no meio. Ameaçou denunciar ele pro delegado. Me defendeu quando ninguém mais defendia. Augusto sentiu algo apertar no peito. Era exatamente o tipo de coisa que Helena faria. Depois disso, nós ficamos amigas. Eu ajudava ela quando as dores vinham. Ela me ensinava a ler. Passávamos as tardes conversando. E ela me contava sobre o senhor, sobre essa fazenda, sobre como tinha saudade de casa.
Inês limpou uma lágrima. Ela dizia que o senhor era o homem mais honrado que ela conhecia, que cumpria a palavra, que protegia os seus, que nunca deixava ninguém na mão. E foi por isso que ela deu o endereço da fazenda para você? Foi. No dia que ela foi embora de Uberaba para voltar para cá, ela me chamou no quarto e escreveu o endereço num papel. Disse: Inês, se um dia você precisar fugir, se a vida apertar demais, você vai para esse lugar. Você procura meu marido, o Coronel Augusto Ferreira, e diz que eu mandei. Ele vai te ajudar. Eu sei que vai. Inês tirou do bolso do vestido um papel amarelado, dobrado e redobrado tantas vezes que estava quase se desfazendo. Eu guardei esse papel por 10 anos. Achei que nunca ia precisar. Mas quando eu engravidei, quando o Sabino descobriu que o filho não era dele, quando ele começou a falar em me matar, eu lembrei da promessa. Augusto pegou o papel com cuidado. Era a letra de Helena, sem dúvida. Aquelas letras miúdas, caprichadas. Fazenda Santa Rita, Estrada de Catalão, Goiás. Coronel Augusto Ferreira. E embaixo, numa caligrafia apressada: ele vai ajudar, eu sei que vai. Ela morreu 2 semanas depois de voltar para cá, disse Augusto, a voz rouca. O bebê também. Eu sei, eu soube meses depois, quando uma conhecida de Uberaba passou por aqui e levou a notícia. Chorei tanto, coroné. Dona Helena era a única pessoa que tinha sido boa comigo sem querer nada em troca. Eles ficaram em silêncio por um tempo, o único som sendo o chiar da lenha no fogão e a respiração suave de Miguel. Foi Joana quem quebrou o momento, colocando 2 pratos de comida na mesa. Arroz, feijão, um pedaço de carne de sol, farofa. Come, moça, disse a cozinheira, o tom ainda desconfiado, mas menos duro. Tá muito magra. Criança precisa de mãe forte. Nos dias que se seguiram, uma rotina estranha se estabeleceu na fazenda Santa Rita. Inês acordava cedo, antes do sol nascer, e ajudava Joana na cozinha, apesar dos protestos da cozinheira. Não posso ficar de braços cruzados, dona Joana, dizia ela. Não depois de tudo que o coroné tá fazendo por mim. Augusto a observava de longe, tentando entender aquela mulher que Helena tinha considerado digna de proteção. Via a forma como ela trabalhava, com um cuidado obsessivo, como se cada tarefa fosse uma forma de pagar uma dívida impagável. Via também como ela se assustava com barulhos repentinos, como se encolhia quando Zé Matias ou algum peão passava muito perto, como checava a estrada obsessivamente, esperando ver Sabino aparecer de novo. À noite, quando o trabalho do dia terminava, Augusto ficava na varanda, como sempre fazia, mas agora não estava mais sozinho. Inês começou a aparecer também, sentando-se na cadeira ao lado, Miguel dormindo nos braços, e conversavam. Conversas pequenas no começo, sobre o tempo, sobre a fazenda, sobre nada importante. Mas aos poucos, as palavras foram ficando mais profundas, mais verdadeiras. O senhor sente falta dela? Perguntou Inês numa dessas noites, a lua crescente iluminando o perreiro. Todos os dias, respondeu Augusto sem hesitar. Mas aprendi a viver com a falta. É como perder um braço. Você nunca esquece que ele existiu, mas aprenda a usar o que sobrou. Eu nunca tive isso, disse Inês baixinho. Nunca tive alguém que eu sentisse falta se perdesse. Minha mãe morreu no parto. Meu pai me vendeu por Sabino, quando eu tinha 16 anos, para pagar uma dívida de jogo. O Sabino, ele nunca me amou. Casou comigo só porque eu era nova, porque ele achava que podia me moldar. E quando viu que eu não era o que ele queria, começou a me quebrar. Augusto apertou os braços da cadeira, a raiva subindo. Como você engravidou se o filho não é dele? Inês ficou quieta por tanto tempo que Augusto achou que ela não ia responder. Quando falou, a voz era quase um sussurro. Foi um peão que trabalhava na nossa terra. Um homem bom, gentil. Ele me tratava como gente, sabe? Me olhava como se eu valesse alguma coisa. Foi só uma vez, coroné.
Uma vez só. Num momento de fraqueza, de solidão. E Miguel veio dessa vez. E o peão? O Sabino descobriu. Matou ele com 3 tiros. Enterrou no pasto e nunca mais falou no assunto. Mas comigo ele decidiu que ia me fazer pagar pro resto da vida. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado das coisas que não precisavam ser ditas. Augusto olhou para o bebê nos braços de Inês, um menino inocente, fruto de um momento de humanidade num inferno de violência. Sabe o que Helena me dizia? Disse Augusto depois de um tempo. Ela dizia que a gente não escolhe de onde vem, mas escolhe para onde vai. Esse menino, ele não tem culpa de nada, e você também não. Inês olhou para ele, os olhos brilhando. O senhor realmente acredita nisso? Acredito. Ela sorriu pela primeira vez desde que chegara. Um sorriso pequeno, hesitante, mas real. E Augusto sentiu algo se mover dentro dele. Algo que estava congelado há 10 anos, começando a derreter. Mas a paz era frágil. No vilarejo, as línguas continuavam afiadas. Dona Hermínia espalhou que tinha visto Augusto e Inês conversando na varanda, juntinhos que nem casados. Seu Tertuliano jurou que o coronel estava apaixonado, que ia casar com a mulher fugida e manchar a memória de Dona Helena. Padre Damião, do alto do púlpito, fez um sermão sobre as tentações da carne e os perigos de abrigar o pecado. As mulheres do vilarejo, especialmente, eram cruéis. Essa aí é aproveitadora, diziam. Veio com lábia e barriga e deu em cima do coroné que estava sozinho há 10 anos. Homem sozinho é fácil de enganar. Outras eram ainda piores. Aposto que o filho é dele mesmo. Aposto que eles já se conheciam há tempo e ela veio cobrar. Quando Inês precisou ir ao vilarejo buscar um remédio que Miguel precisava, um xarope que só o farmacêutico tinha, ela foi acompanhada de Zé Matias. A recepção foi gélida. As mulheres atravessaram a rua para não passar perto dela. Os homens olhavam com aquela mistura de desejo e desprezo, que é o pior tipo de violência. Na farmácia, seu Olímpio a atendeu com má vontade, jogando o vidro de xarope no balcão com força. São 2 pratas, disse ele, os olhos frios. Inês pegou o dinheiro que Augusto tinha dado e colocou no balcão. Mas antes que pudesse pegar o xarope, Dona Carmen, esposa do juiz da comarca, entrou na farmácia acompanhada de 2 amigas. Olha só, disse ela em voz alta, para que todos ouvissem. A concubina do coronel fazendo compras. Que cara de pau. Inês ficou pálida, mas manteve a cabeça erguida. Bom dia, Dona Carmen. Não me dá bom dia não, moça. Sei muito bem o que você é. Mulher casada que larga o marido, que aparece com filho de outro homem e ainda tem a audácia de se meter na casa de um homem viúvo. Você não tem vergonha na cara. Eu não, começou Inês, mas Dona Carmen não deixou terminar. Você não o quê? Não é casada? Não largou o marido? Não tá morando na casa do coronel como se fosse dona? Deus tá vendo tudo, moça. E o inferno tá cheio de mulher igual você. Inês apertou o frasco de remédio contra o peito e saiu da farmácia quase correndo, Zé Matias atrás. Só quando chegou a charrete é que ela começou a chorar. Um choro silencioso, de humilhação e impotência. Quando voltaram à fazenda, Augusto estava no curral verificando o gado. Bastou olhar para a cara de Inês para saber o que tinha acontecido. O que foi? Nada, coroné, disse ela, limpando as lágrimas. Só, o povo do vilarejo não me quer aqui. Zé Matias, tirando o chapéu, contou o que tinha acontecido na farmácia. A cada palavra, Augusto sentia a raiva crescer. Amanhã eu vou lá, disse ele, a voz perigosa. Vou ter uma conversa com Dona Carmen e com quem mais achar que pode maltratar quem tá sob minha proteção. Não, coroné. Por favor. Inês segurou o braço dele, a primeira vez que tocava nele de propósito. Não faça isso. Vai piorar tudo. Eu tô acostumada com julgamento. Aguentei a vida inteira. Aguento mais um pouco. Augusto olhou para a mão dela no seu braço, pequena, magra, cheia de calos de trabalho. Olhou para os olhos dela, vermelhos de tanto chorar, mas ainda fortes, ainda lutando.
e algo nele cedeu. Você não devia ter que aguentar, disse ele baixo. Ninguém devia. Naquela noite, Augusto não conseguiu dormir. Ficou pensando em Helena, no que ela diria se estivesse viva. Pensando em Inês, na força que ela precisava ter para sobreviver tudo o que sobreviveu. Pensando no bebê, Miguel, que começava a engordar um pouco, a ganhar cor, a parecer menos com o espectro e mais com uma criança de verdade. Pensando que talvez, depois de 10 anos congelado na dor, ele estava começando a sentir algo além de vazio. Mas a paz não duraria. 3 dias depois do incidente na farmácia, Augusto acordou com o cheiro de fumaça. Saltou da cama, vestiu as calças, às pressas e correu para fora. O paiol, onde ficava guardada toda a ração dos animais, toda a colheita de milho da última temporada, estava em chamas. As labaredas subiam altas no céu ainda escuro, lambendo a estrutura de madeira. O calor tão intenso que era impossível chegar perto. Os peões corriam de um lado para o outro com baldes d'água. Mas era inútil. O fogo tinha se espalhado rápido demais. Tinha sido ateado com querosene. Isso era óbvio. Zé Matias chegou correndo, coberto de fuligem. Foi intencional, coroné. Achei uma lata de querosene vazia perto da cerca. E tem marcas de cavalo. Alguém veio, ateou o fogo e saiu. Augusto não precisou perguntar quem. Olhou para casa e viu Inês na janela do quarto. O rosto pálido, iluminado pelas chamas. Segurando Miguel, os olhos arregalados de terror, Sabino Cardoso tinha mandado o primeiro recado. E era só o começo. O amanhecer trouxe a dimensão completa da destruição. O paiol era apenas cinzas e vigas carbonizadas. O cheiro acre de madeira queimada impregnando tudo. Augusto ficou parado diante dos escombros ainda fumegantes, calculando o prejuízo. 3 toneladas de milho. Toda a ração preparada para o inverno. As ferramentas guardadas lá dentro. Mas o que doía mais que o prejuízo material era saber que aquilo era apenas o começo. Inês apareceu ao lado dele, Miguel nos braços, o rosto marcado por uma noite sem dormir. Eu preciso ir embora, coroné. Isso foi por minha causa. Ele vai continuar, vai destruir tudo que o senhor tem. Vai, não vai destruir nada. Augusto cortou, a voz firme. E você não vai a lugar nenhum. Isso aqui é entre mim e ele agora. Mas, coroné, escuta, Inês. Augusto se virou para ela, e pela primeira vez falou o nome dela deliberadamente, saboreando as sílabas. Eu não recuo. Nunca recuei na vida, e não vou começar agora por causa de um covarde que ateia fogo no escuro. Se ele quer guerra, vai ter guerra, mas nos meus termos. Ele se virou para Zé Matias, que observava a conversa à distância respeitosa. Zé, dobra a vigilância. Quero 2 homens armados fazendo ronda a noite toda, revezando a cada 4 horas. Ninguém entra ou sai dessa fazenda sem eu saber. E manda alguém ir até Catalão falar com o delegado. Sim, coroné. O delegado Aristides Pimentel chegou ao meio-dia. Um homem magro de bigode grisalho e olhos cansados de quem já viu demais. Examinou os restos do paiol, fez algumas perguntas, anotou tudo num caderninho surrado. Mas quando Augusto acusou Sabino Cardoso diretamente, o delegado fez uma careta. Tem prova, coroné? Marcas de cavalo, lata de querosene. E o homem ameaçou queimar minha fazenda 3 dias atrás, na frente do meu capataz. Ameaça não é crime, coroné. E marca de cavalo e lata de querosene não provam nada. Podia ser qualquer um. O senhor tem inimigo. Sabe como é. Augusto cerrou os punhos. Então não vai fazer nada? Vou investigar. Mas sem prova concreta, não posso prender ninguém. E entre nós... O delegado baixou a voz. O senhor está abrigando a mulher do homem. Aos olhos da lei, ela ainda pertence a ele. O senhor está se metendo numa situação complicada, coroné. Meu conselho, deixa a mulher embora. Resolve o problema dela com o marido e cada um segue seu caminho. Ela vai morrer se voltar para ele. Pode ser, mas isso é problema entre marido e mulher, coroné. A lei é clara. O delegado guardou o caderninho.
Eu faço o que posso, mas o senhor precisa entender a posição que tá. O povo tá falando, a igreja tá falando, até o juiz tá de olho. Cuidado para não virar o vilão dessa história. Depois que o delegado foi embora, Augusto ficou na varanda, fumando um cigarro que não fumava há anos, tentando controlar a raiva. A lei que deveria proteger Inês era a mesma lei que acorrentava o homem que queria matá-la. E ele, por tentar fazer o certo, estava sendo pintado como transgressor. Joana trouxe café, colocou a xícara na mesinha ao lado dele. Coroné, posso falar uma coisa? Fala. Eu tava errada sobre a moça. A cozinheira olhou para as próprias mãos, calejadas de tanto trabalho. No começo, eu achei que ela era aproveitadora, que estava enganando o senhor. Mas esses dias, trabalhando com ela na cozinha, conversando, ela é boa pessoa, coroné. Sofreu demais. E o jeito que ela cuida do menino, o amor que ela tem por aquela criança? Joana limpou uma lágrima. Ela me lembra a Dona Helena, o mesmo coração. Augusto olhou para a cozinheira, surpreso. Joana nunca falava de sentimentos, nunca se abria assim. O povo pode falar o que quiser, coroné, mas o senhor tá fazendo a coisa certa. Eu tenho certeza que Dona Helena lá de cima tá orgulhosa. Naquela tarde, Augusto encontrou Inês no quintal dos fundos, sentada debaixo da mangueira velha, amamentando Miguel. A cena tinha algo de sagrado, a luz filtrada pelas folhas, o bebê mamando tranquilo, o rosto dela sereno pela primeira vez desde que chegara. Ele hesitou, sem querer quebrar aquele momento, mas ela o viu e sorriu. Pode chegar, coroné. Não precisa ficar aí parado. Augusto se aproximou, sentou-se na raiz grossa da árvore, mantendo distância respeitosa. Ficaram em silêncio por um tempo, observando Miguel mamar, os olhinhos fechados, a mãozinha minúscula agarrada ao dedo da mãe. Ele tá crescendo, disse Augusto. Tá, graças ao senhor, graças a Deus e ao senhor. Inês ajeitou o bebê, cobrindo o seio com um chale. Se não fosse aqui, a gente tava morto, os dois. Helena ia querer que eu ajudasse. Ela sempre foi assim, coração maior que o corpo. O senhor amava muito ela, não amava? Amava. Augusto pegou um graveto, começou a desenhar círculos na terra. Mas eu nunca disse o suficiente. Sempre achei que tinha tempo, que ela ia estar sempre ali. E quando percebi, ela tinha ido. Eu nunca tive isso, disse Inês baixinho. Nunca tive alguém que me amasse de verdade. Meu pai me via como mercadoria. O Sabino me via como propriedade. O único homem que me tratou como gente, eu mal conhecia. Foi só um momento, uma noite, e depois ele morreu. O pai de Miguel. Nem sei direito o nome dele. Era só João, o peão. Mas ele me olhou como se eu fosse bonita, sabe? Como se eu valesse alguma coisa. E naquela noite, debaixo das estrelas, eu me senti livre. Pela primeira e única vez na vida, eu me senti livre. Ela olhou pro filho, e veio Miguel, meu castigo e minha salvação. Não é castigo, disse Augusto com firmeza. Esse menino é bênção. Qualquer um que olhar para ele e ver castigo, não tá olhando direito. Inês ergueu os olhos, e havia algo neles que Augusto não conseguia decifrar. Gratidão, sim, mas também outra coisa. Algo mais profundo e assustador. Por que o senhor tá fazendo isso, coroné? Por que tá arriscando tudo por mim? Augusto ficou quieto, procurando as palavras certas. Porque quando eu olho para você, eu vejo alguém que tá lutando. Alguém que não desistiu, mesmo quando seria mais fácil desistir. E eu passei 10 anos desistido, Inês. 10 anos enterrado na dor, sem viver de verdade. Talvez ajudar você seja meu jeito de voltar a viver. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles, pesadas de significado. Miguel soltou o seio, satisfeito, e começou a cochilar. Inês o aninhava contra o ombro, fazendo os movimentos suaves e circulares que acalmam bebês. O senhor sabe que o povo vai continuar falando, né? Disse ela.
que vai piorar, não melhorar. Eu sei, e sabe que o Sabino não vai parar, que ele vai tentar de novo e de novo, até conseguir o que quer. Eu sei disso também. Inês o encarou, os olhos brilhando. Então por que não me manda embora? Seria mais fácil para todo mundo. Porque fácil nem sempre é certo. Augusto se levantou, limpou a terra das calças. E porque eu fiz uma promessa. Para Helena, para você, para mim mesmo. E eu não quebro promessas. Naquela noite, a fazenda estava tensa como corda de ziola. Os peões faziam a ronda armados. As sombras pareciam mais escuras. Cada barulho era uma ameaça potencial. Augusto mal dormiu, acordando a cada hora, a mão no revólver, esperando o próximo ataque. Mas não foi fogo que veio. Foi algo pior. Na manhã seguinte, quando Zé Matias foi verificar o gado no Pasto Norte, encontrou 5 cabeças abatidas, mortas com tiro na testa. Sem razão, sem propósito além de causar dor. Era gado de raça, reprodutores caros, que Augusto tinha trazido de Minas Gerais anos atrás. O prejuízo era imenso, mas a mensagem era clara. Sabino estava escalando a violência. Filho da mãe, cuspiu Zé Matias, tirando o chapéu diante dos animais mortos. Isso aqui é maldade pura, coroné. Não tem outra palavra. Augusto observou o gado abatido, a raiva fervendo por dentro. Enterra eles e reforça a vigilância ainda mais. Ele está testando até onde pode ir. Coroné, com todo o respeito, até quando o senhor vai aguentar? O homem está declarando guerra aberta. Mais cedo ou mais tarde, ele vai partir para cima da casa. E daí? Daí eu vou estar esperando. Augusto se virou para encarar o capataz. E Zé, se ele vier mesmo, se chegar nesse ponto, eu preciso que você tire Inês e o menino daqui. Leva eles para casa da sua irmã em Goiânia. Esconde eles até isso passar. Promete para mim. Zé Matias engoliu seco, mas assentiu. Prometo, coroné. Quando Inês soube do gado morto, ficou pálida como cera. Trancou-se no quarto com Miguel e não saiu o dia inteiro. À noite, quando Augusto bateu na porta preocupado, ela finalmente abriu. O rosto estava inchado de tanto chorar. Isso tem que parar, coroné. Tem que parar antes que alguém morra de verdade. Ninguém vai morrer. Vai sim. O Sabino é capaz de tudo. Ele já matou antes. Matou o João, matou um peão que tentou me defender uma vez. Matou até um cachorro que o tinha só porque eu gostava dele. Ela agarrou o braço de Augusto desesperada. Eu não quero que o senhor seja o próximo. Não aguento mais morte por minha causa. Augusto segurou as mãos dela. Tão pequenas, tão frias. Olha para mim, Inês, olha. Ela ergueu os olhos assustados. Quando enterrei Helena e meu filho, esses 10 anos eu só estava respirando, não vivendo. Se tenho que arriscar essa vida morta para fazer uma coisa certa, então que seja. Pelo menos vai ter valido para alguma coisa. Não fala assim. A voz dela quebrou. Por favor, não fala assim. Eles ficaram assim, parados no corredor escuro, as mãos entrelaçadas, o bebê dormindo no quarto ao fundo. E foi naquele momento, naquela quietude carregada de medo e esperança, que Augusto entendeu. Ele estava se apaixonando por ela. Não da forma fulminante que tinha se apaixonado por Helena aos 20 anos, mas de um jeito diferente, mais profundo, mais doído, nascido da dor compartilhada e da luta lado a lado. E isso o aterrorizava mais que qualquer ameaça de Sabino. 3 noites depois, a lua estava cheia quando Augusto acordou com o som de vidro quebrando. Saltou da cama, pegou o revólver e correu para o corredor. A janela da sala tinha sido estilhaçada e, no meio dos cacos, uma pedra embrulhada em papel. Zé Matias e 2 peões chegaram correndo, armas em punho. Coroné, tá tudo bem. Vê se pega quem fez isso. Enquanto os homens saíam, Augusto pegou o papel amarrado na pedra. Era um bilhete, escrito com letra torta, cada palavra pingando ameaça. Coronel,
Você tem até sexta para mandar minha mulher de volta. Sexta à noite eu venho buscar. E se ela não tiver aqui, eu queimo tudo. A casa, o gado, as pessoas. Tudo. E depois eu mato você. Sexta. Faltavam 2 dias. Inês apareceu na porta do quarto. Miguel no colo, os olhos arregalados. O que foi? Augusto amassou o papel na mão. Nada. Volta pro quarto. Eu ouvi o vidro quebrar. O que foi, coroné? Volta pro quarto. A voz dele saiu mais alta que pretendia, carregada de medo disfarçado de raiva. Inês recuou, assustada, e Augusto imediatamente se arrependeu. Respirou fundo, tentando se acalmar. Me desculpa, eu não queria gritar. Só volta pro quarto, por favor. Deixa eu resolver isso. Mas era tarde demais. Inês tinha visto o papel na mão dele. Tinha visto a expressão no rosto dele. Ela entrou na sala, colocou Miguel no sofá enrolado em cobertores e arrancou o papel da mão de Augusto. Leu uma vez, 2 vezes. A cor fugiu do rosto. Sexta, sussurrou. Ele vem na sexta. Ele não vai chegar nem perto daqui. Chega! A voz dela explodiu, surpreendendo os dois. Chega de mentira, coroné. Chega de fingir que isso vai acabar bem. Ele vai vir, vai destruir tudo e pode até te matar. E tudo por quê? Por minha causa. Por causa de uma mulher que o senhor mal conhece. Não é só por você. As palavras saíram antes que Augusto pudesse segurá-las. É por mim também. Porque esses dias com você aqui, vendo você lutando, vendo você ser mãe, vendo você sorrir mesmo com tudo que passou, foi a primeira vez em 10 anos que eu me senti vivo de verdade. O silêncio que caiu foi absoluto. Inês o encarava, os olhos arregalados, a respiração acelerada. Miguel começou a choramingar no sofá, mas nenhum dos dois se moveu. Coroné, disse ela finalmente, a voz trêmula, o senhor não pode falar essas coisas. Por que não? Porque eu sou uma mulher casada. Porque eu sou marcada, quebrada, suja. Porque eu não posso. A voz dela quebrou. Eu não posso deixar o senhor se sacrificar por mim. Não posso deixar Dona Helena, lá de cima, ver o marido dela se apaixonar por uma mulher como eu. Helena ia entender. Augusto deu um passo em direção a ela. Ela foi quem te mandou aqui, lembra? Ela sabia o tipo de pessoa que você é. O tipo de pessoa que eu precisava encontrar. Não. Inês balançou a cabeça, as lágrimas escorrendo. Não, coroné. Isso é loucura. O senhor tá confundindo gratidão com outra coisa. Tá confundindo pena com amor. E eu não posso aceitar isso. Ela pegou Miguel do sofá e correu pro quarto, batendo a porta. Augusto ficou parado na sala, cercado de cacos de vidro, segurando um bilhete de ameaça, o coração batendo descompassado. Na quinta-feira de manhã, Augusto chamou o Zé Matias. Prepara a charrete. Você vai levar Inês e o menino para Goiânia hoje mesmo. Ela concordou? Vai ter que concordar. Mas quando Augusto entrou no quarto dela, encontrou a cama vazia. Vasculhou a casa toda, gritando o nome dela, o pânico crescendo. Foi Joana quem encontrou o bilhete na cozinha, escrito no verso de uma receita, com a letra caprichada que Inês tinha aprendido com Helena. Coronel Augusto, perdoa eu por fugir assim, mas não posso deixar o senhor arriscar mais nada. Vou voltar pro Sabino. Vou fazer o que ele quer. É o jeito certo. É o jeito de proteger o senhor e todo mundo aqui. Obrigada por tudo. Dona Helena tinha razão sobre o senhor. O senhor é o homem mais honrado que eu conheci. Que Deus abençoe o senhor. Inês. Augusto amassou o papel, a raiva e o medo explodindo juntos. Zé, sela meu cavalo, agora. Coroné, o quê? Ela fugiu. Ela voltou pro Sabino. Zé Matias ficou pálido. Quando? Não sei. De madrugada, provavelmente. Precisamos achá-la antes que chegue lá. Antes que seja tarde demais. Eles cavalgaram como loucos pela estrada de Uberaba. Augusto na frente, Zé Matias e 2 peões atrás. O sol já estava alto,
quando avistaram uma figura pequena na beira da estrada, caminhando devagar, um embrulho nos braços. Inês! Ela se virou, o rosto encharcado de lágrimas e suor, os pés sangrando de novo. Quando viu Augusto descendo do cavalo, ela balançou a cabeça. Não, coroné, não me leva de volta. Por favor, essa é a única forma de... Augusto não deixou ela terminar. Pegou ela nos braços, Miguel e tudo, e a abraçou com uma força que surpreendeu os dois. Você é louca? Acha que eu ia deixar você voltar para lá? Acha que depois de tudo eu ia simplesmente desistir? Mas o senhor pode morrer. E você vai morrer com certeza se voltar. Augusto a afastou só o suficiente para olhar nos olhos dela. Escuta o que eu vou dizer. E escuta bem. Eu já vivi 10 anos morto. 10 anos sem sentir nada, sem querer nada. Você chegou aqui e mudou tudo. E se eu tenho que escolher entre voltar para aquele vazio ou lutar por você, por esse menino, por essa chance de viver de novo, eu escolho lutar. Toda vez. Sempre. Inês soluçava agora, o corpo tremendo. Eu não quero que o senhor morra por mim. E eu não quero que você morra por mim. Ele encostou a testa na dela, cuidadoso com o bebê entre eles. Então nós dois vamos viver. Juntos. E vamos enfrentar o que vier. Juntos. Coroné. A voz dela era só um sussurro. Augusto, ele corrigiu. Me chama de Augusto. Ela ergueu os olhos, surpresa, e pela primeira vez sorria de verdade. Um sorriso que iluminou o rosto marcado pelo sofrimento. Augusto. Eles voltaram para a fazenda juntos, cavalgando devagar. Inês montada na frente dele, protegida pelos braços dele. Miguel dormindo entre eles. E quando chegaram? Quando cruzaram a porteira da fazenda Santa Rita, Augusto soube. Fosse o que fosse que viesse naquela sexta-feira, ele estava pronto. Porque finalmente, depois de 10 anos, ele tinha algo pelo que valia a pena lutar. A noite de sexta-feira chegou com um silêncio pesado. Augusto tinha colocado Inês e Miguel no quarto mais seguro da casa, trancado por dentro. Posicionou 6 peões armados em pontos estratégicos. Ele próprio ficou na varanda, revólver no coldre, espingarda ao alcance da mão, esperando. A lua nascia no horizonte quando o barulho de casco se aproximou. Não era um cavalo. Eram vários. Pelo menos 5 ou 6 homens. Augusto estimou pelo som. Sabino Cardoso apareceu na porteira montado no cavalo baio. Mas dessa vez não estava sozinho. Tinha trazido 4 homens com ele. Capangas de cara fechada. Todos armados. Coronel Augusto. A voz de Sabino ecoou na noite. Vim buscar o que é meu. Manda a mulher sair, ou eu entro aí e pego ela à força. Augusto deu um passo à frente na varanda, a luz do lampião iluminando o seu rosto. Você não vai pôr um pé nessa fazenda, Sabino. Pode dar meia volta e sumir. Última chance, coronel. Manda ela sair. Não. Sabino fez um sinal e um dos capangas disparou um tiro pro alto. O estampido rasgou a noite. Próximo tiro vai ser na sua cabeça, coronel. Foi quando uma voz surgiu atrás de Augusto. Uma voz feminina, firme, que ele não esperava. Sabino. Inês tinha saído do quarto, apesar das ordens, e agora estava na varanda ao lado de Augusto, Miguel nos braços. Antes que ele pudesse impedi-la, ela gritou: Eu tenho uma coisa para te mostrar, Sabino. Uma coisa que vai mudar tudo. Inês, o que você está fazendo? Sussurrou Augusto. Confia em mim. Ela sussurrou de volta. E então, mais alto. Sabino, você quer saber a verdade sobre Miguel? Sobre quem é o pai dele? Eu sei. E tenho prova. Houve um momento de hesitação. Então Sabino desceu do cavalo lentamente. Que prova? Inês entrou na casa e voltou segundos depois, segurando algo nas mãos. Um envelope amarelado, velho. Isso aqui, uma carta. A última carta que o João escreveu antes de você matar ele. E sabe o que tem nessa carta, Sabino? Sabe o que ele contou? Que carta é essa?
A voz de Sabino tinha perdido um pouco da confiança. A carta onde ele conta a verdade. Inês desceu os degraus da varanda. Augusto atrás dela, tenso. A verdade que você nunca soube. A verdade que explica tudo. Ela abriu o envelope com mãos trêmulas e começou a ler. A voz alta o suficiente para todos ouvirem. Sabino Cardoso, se você tá lendo isso, é porque eu já morri. E você provavelmente acha que foi você quem me matou. Mas eu preciso que você saiba uma coisa antes de eu ir. Miguel não é meu filho. Miguel é seu filho, Sabino. Seu filho de sangue. O silêncio foi ensurdecedor. Sabino ficou paralisado. Inês continuou lendo, a voz tremendo. Inês nunca te traiu, Sabino. Ela engravidou de você numa das vezes que você a forçou, bêbado demais para lembrar no dia seguinte. Ela me contou tudo, chorando, desesperada. E eu, que gostava dela, que queria proteger ela, inventei que o filho era meu. Inventei para te fazer parar de bater nela durante a gravidez. Achei que se você pensasse que ela tinha te traído, ia parar de se importar, ia deixar ela em paz. Mas eu errei. Você ficou ainda pior. E agora eu vou morrer sabendo que falhei. Miguel é seu filho, Sabino, seu sangue. E se você matar essa criança, vai estar matando a única coisa boa que você poderia deixar nesse mundo. Que Deus te perdoe, porque eu não consigo. João Silva. Inês dobrou a carta lentamente. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, mas a voz era firme. Eu sempre soube a verdade, Sabino. Sempre soube que Miguel era seu. Mas você estava tão convencido que eu tinha te traído, tão cheio de ódio que nem percebeu. O João mentiu para me proteger. Morreu para me proteger. E você matou ele achando que estava matando meu amante, quando na verdade estava matando o único homem bom que tentou me salvar de você. Sabino cambaleou, a cara branca como cera. Isso é mentira. Tem que ser mentira. Conta a semana, Sabino. Conta desde aquela noite de junho, quando você chegou bêbado da festa do seu Antônio. Conta até o dia que Miguel nasceu. 9 meses certinhos. E olha pra cara dele. Inês levantou o bebê pra luz do lampião. Olha bem, ele tem seus olhos, seu nariz. Ele é seu filho. Sabino deu um passo à frente, depois outro, os olhos fixos no bebê. E pela primeira vez desde que aparecera, sua expressão não era de raiva, era de confusão, de dor, de algo que poderia ser remorso. Eu passei esses meses todo querendo matar meu próprio filho. Passou, disse Inês, a voz quebrando. E passou 9 anos me destruindo, quando eu nunca te traí. Nunca, Sabino. Por mais que você me batesse, me queimasse, me humilhasse, eu nunca te traí. Sabino caiu de joelhos na terra, as mãos cobrindo o rosto. Um dos capangas deu um passo à frente, confuso, sem saber o que fazer. O outro soltou a arma, chocado. Augusto observava tudo, tenso, a mão ainda no revólver. Não confiava naquela mudança súbita, não acreditava que anos de violência pudessem ser apagados por uma revelação. E tinha razão. Porque quando Sabino ergueu o rosto, havia lágrimas ali, mas também havia algo mais escuro, mais perigoso. Se ele é meu filho, então você é mim, Inês. Os dois são, e vão voltar comigo, agora. Não vão. Augusto deu um passo à frente, colocando-se entre Sabino e Inês. Acabou, Sabino. Você ouviu a verdade. Agora vá embora e deixa eles em paz. Deixar em paz? Sabino riu, uma risada sem alegria, sem vida. Depois de tudo que eu fiz, depois de descobrir que passei anos torturando uma mulher inocente, que quase matei meu próprio filho, você acha que eu consigo viver com isso? Você acha que eu vou simplesmente ir embora e fingir que nada disso aconteceu? Ele se levantou, a mão indo pro revólver na cintura. Se eu não posso ter eles, ninguém vai ter. Melhor mortos que longe de mim. Sabino, não, gritou Inês. Mas foi tarde demais. Sabino puxou o revólver, e tudo aconteceu numa fração de segundo. Augusto empurrou Inês e Miguel pro lado, protegendo-os com o corpo.
O tiro de Sabino estourou na noite, e Augusto sentiu o impacto no ombro, a dor explodindo, o calor do sangue. Mas antes que Sabino pudesse atirar de novo, 3 tiros ecoaram simultaneamente. Zé Matias e 2 peões dispararam de suas posições. Sabino foi atingido no peito, no braço, na perna. Caiu de costas na terra, o revólver escapando da mão. Os capangas dele, vendo o patrão caído, hesitaram. Depois, um por um, deram meia volta e galoparam para longe, abandonando-o. Inês correu para Augusto, que tinha caído de joelhos, a mão apertando o ombro sangrando. Augusto, Augusto, olha para mim. Tô bem, ele ofegou. É só o ombro. Tô bem. Sabino, caído na terra a alguns metros, tossiu sangue. Zé Matias e os peões se aproximaram. Armas ainda em punho, mas Augusto fez um gesto para que recuassem. Com dificuldade, arrastou-se até onde Sabino estava. O homem agonizava, os olhos vidrados no céu estrelado. Quando viu Augusto, tentou falar, a voz saindo em gargarejos. Eu matei meu próprio filho. Quase. Mas não matou, disse Augusto. Ele tá vivo. Ele vai crescer. Vai ser um homem bom. Melhor que você. Sabino tossiu mais sangue. Cuida dele e dela. Por favor. Foram as últimas palavras. Sabino Cardoso morreu ali, na terra da fazenda Santa Rita, sob as estrelas de Goiás, carregando o peso de 9 anos de violência e 1 minuto de redenção incompleta. Inês não chorou. Ficou parada, segurando Miguel, olhando para o corpo do homem que tinha sido seu tormento por tanto tempo. Só quando Joana a envolveu num abraço é que ela desabou, soluçando, não de tristeza, mas de alívio, de libertação. Augusto foi levado para dentro. Zefa cuidando do ferimento enquanto ele grunhia de dor. A bala tinha atravessado o ombro limpo, sem atingir osso. Ia doer por semanas, mas ia sarar. Você é louco, coroné, resmungou Zefa enquanto costurava. Podia ter morrido, mas não morri. Ele olhou para Inês, que estava sentada na cadeira ao lado, Miguel dormindo nos braços dela, e valeu a pena. O delegado Aristides veio no dia seguinte, examinou a cena, ouviu os depoimentos. Leu a carta de João Silva 3 vezes. No final, fechou o caderninho e olhou para Augusto. Legítima defesa. Sabino atirou primeiro. Tinha ameaçado antes, tinha 4 testemunhas. Tá limpo, coronel. E a mulher? Bem, ela tá viúva agora. Livre. Livre. A palavra ecoou na sala como um sino. Inês estava livre. E pela primeira vez em 9 anos, ela podia respirar sem medo. 3 meses depois, a fazenda Santa Rita acordou com o cheiro de pão fresco saindo da cozinha. Inês tinha acordado antes do sol, como fazia todas as manhãs agora, e preparava o café da forma que Joana tinha ensinado. Forte, coado no pano, doce na medida certa. Miguel dormia no berço que Zé Matias tinha construído, um berço de madeira de cedro com entalhes de estrelas nas laterais. O ombro de Augusto tinha sarado bem, deixando uma cicatriz que ele tocava às vezes, distraído, lembrando daquela noite. A cicatriz era uma lembrança física de quando tudo mudou. Quando ele deixou de existir apenas e começou a viver de verdade. O corpo de Sabino tinha sido enterrado no cemitério de Catalão, numa cova sem nome, sem choro, sem flores. Ninguém reclamou sua presença. Ninguém sentiu sua falta. Era como se ele tivesse sido apenas uma sombra que finalmente se dissolveu na luz do dia. Mas a sombra dele ainda assombrava às vezes. Inês acordava no meio da noite com pesadelos, o corpo encharcado de suor, achando que ouvia a voz dele. Augusto a encontrava sentada na varanda nessas noites, tremendo, e se sentava ao lado dela sem dizer nada. Só ficava ali, uma presença sólida e segura, até que ela conseguisse respirar de novo. Vai passar, ele dizia sempre.
Com o tempo, vai passar. Como o senhor sabe? Porque eu passei por isso. Quando Helena morreu, eu acordava toda noite achando que ia encontrar ela na cozinha. Levou anos até eu parar de procurar por ela em cada cômodo. Ele olhava para o horizonte escuro. A dor não vai embora, Inês. Mas ela muda. Fica diferente, mais leve. E um dia você acorda e percebe que conseguiu dormir a noite toda. O vilarejo demorou mais para mudar do que eles. As línguas continuaram afiadas por semanas. Agora diziam que Inês tinha matado o marido de propósito, que tinha armado tudo, que tinha seduzido o coronel para isso. Dona Hermínia jurava que tinha sido tudo planejado desde o começo. Padre Damião fez outro sermão sobre os perigos da luxúria e da mentira. Mas havia também os que mudaram de opinião. Seu Tertuliano, o ferreiro, foi um deles. Apareceu na fazenda numa tarde, chapéu na mão, pedindo desculpas. Eu julguei errado, coroné. A moça sofreu demais. E o senhor fez o que era certo. Eu peço perdão. Dona Zefa espalhou a verdade pela vila. Que Sabino tinha marcado Inês com ferro quente. Que tinha quebrado os ossos dela. Que tinha ameaçado matar o próprio filho. As mulheres, especialmente as mais velhas que tinham visto maridos violentos em suas próprias famílias, começaram a entender. Começaram a ver Inês não como a mulher que tinha destruído um casamento, mas como a mulher que tinha sobrevivido ao inferno. Dona Carmen, a esposa do juiz, foi a última a ceder. Apareceu na fazenda 6 semanas depois do tiroteio, trazendo um vestido de linho azul, que tinha sido dela quando era mais nova. Pra moça, disse ela, estendendo o embrulho para Inês na porta da cozinha. Pra usar quando for à vila. Se quiser ir à vila. Inês pegou o vestido com mãos trêmulas. Obrigada, Dona Carmen. A mulher mais velha hesitou, depois falou baixo. Meu primeiro marido me batia também. Quebrou minha costela 2 vezes antes de morrer de tifo. Eu sei como é. Eu devia ter entendido antes. Me perdoa. As 2 mulheres se abraçaram na soleira da porta, e Augusto, observando da varanda, sentiu algo se ajustar dentro dele, como se o mundo estivesse finalmente voltando ao eixo. Miguel crescia rápido. Com 4 meses, já sorria. Um sorriso banguela e babado que derretia até Zé Matias. O menino tinha os olhos escuros de Sabino, mas a expressão doce era toda de Inês. Aprendeu a reconhecer Augusto, estendendo os bracinhos quando ele chegava perto, fazendo aqueles barulhinhos que bebês fazem quando estão felizes. Ele gosta de você, disse Inês uma tarde, observando Augusto balançar Miguel no colo. Eu gosto dele também. Augusto fez uma careta engraçada e o bebê gargalhou. Ele é bom menino. Ele precisa de um pai. As palavras saíram baixinho, quase um sussurro. Augusto ergueu os olhos para ela, o coração acelerando. Inês. Não, deixa eu falar. Ela se aproximou, sentou-se ao lado dele na varanda. Esses 3 meses aqui, vendo o jeito que o senhor cuida da gente, que protege a gente, o jeito que olha para o Miguel como se ele fosse seu, ela limpou uma lágrima. Eu sei que ainda é cedo, eu sei que o povo vai falar, mas eu queria que o senhor soubesse que eu... Ela não conseguiu terminar a frase, mas não precisou. Augusto entendeu. Colocou Miguel com cuidado no berço que tinham trazido para a varanda e se virou para Inês. Pegou a mão dela, tão pequena, tão calejada de trabalho, mas agora sem os tremores de medo que tinha antes. Eu também, disse ele simplesmente. Eu também, Inês. Eles ficaram assim, sentados lado a lado na varanda, vendo o sol descer no horizonte alaranjado de Goiás, Miguel cochilando tranquilo entre eles. Não se beijaram. Ainda era cedo demais. O luto ainda era recente. As feridas ainda estavam cicatrizando. Mas estavam juntos. E era o suficiente. 6 meses depois do tiroteio, em abril de 1948, Augusto chamou Inês para uma caminhada. Foram até a mangueira velha no quintal dos fundos.
O mesmo lugar onde tinham conversado naquela tarde há tanto tempo atrás, quando tudo ainda era medo e incerteza. A árvore estava carregada de mangas maduras, o cheiro doce perfumando o ar. Augusto tinha nas mãos uma caixinha de madeira pequena, entalhada à mão. "O que é isso?" perguntou Inês. "Abre." Dentro da caixinha havia 2 anéis de ouro simples. Nada extravagante, mas sólidos, bem feitos. Augusto pegou um deles, girou entre os dedos, procurando as palavras certas. "Quando Helena morreu, eu jurei que nunca mais ia amar ninguém, que ia passar o resto da vida sozinho, cuidando dessa fazenda, e que ia ser o suficiente." Ele ergueu os olhos para Inês. "Eu estava errado. Sozinho não é viver. É só existir. Você me ensinou isso. Você e o Miguel. Vocês me ensinaram que dá para recomeçar, que dá para construir uma vida nova, mesmo quando tudo parece perdido." Inês tinha lágrimas escorrendo pelo rosto, mas não falou nada, deixando ele continuar. "Eu sei que ainda é cedo. Eu sei que o povo vai falar. Mas eu não me importo mais com o que o povo fala. Eu me importo com o que eu sinto. E eu sinto que você é meu recomeço. Inês, você e o Miguel, vocês são minha segunda chance de ser feliz, de ser família." Ele se ajoelhou na terra, segurando a mão dela. "Casa comigo. Deixa eu ser marido para você e pai para o Miguel. Deixa eu passar o resto da vida provando que nem todo homem é igual ao Sabino, que amor não precisa doer, que pode ser bom." Inês caiu de joelhos também, soluçando agora, as mãos tremendo. "Sim, sim, Augusto. 1000 vezes sim." Ele colocou o anel no dedo dela, um pouco largo. Precisaria ajustar, mas ela não quis tirar nem por um segundo. Eles se abraçaram ali, debaixo da mangueira, enquanto Miguel brincava na grama a alguns metros de distância, tentando agarrar uma borboleta amarela. Casaram um mês depois, numa cerimônia pequena na fazenda. Padre Damião, engolindo o orgulho, celebrou a união. Augusto tinha deixado claro que se ele recusasse, trariam um padre de outra paróquia. A capela improvisada no terreiro estava enfeitada com flores do campo, que as mulheres da vila tinham colhido. Joana chorou o tempo todo. Zé Matias serviu de padrinho, orgulhoso no terno emprestado. Inês usava o vestido azul, que Dona Carmen tinha dado, ajustado por Joana, com renda branca nas mangas. Estava magra ainda, mas não esquelética como antes. Tinha cor no rosto, brilho nos olhos. Parecia 10 anos mais nova. Quando Augusto a viu entrando no terreiro, o coração dele bateu como não batia desde a primeira vez que viu Helena. Mas era diferente. Não aquela paixão fulminante da juventude, mas algo mais profundo. Algo construído tijolo por tijolo, em conversas na varanda, em cuidado mútuo, em cicatrizes compartilhadas. "Eu, Inês Cardoso, te aceito, Augusto Ferreira, como meu esposo." A voz dela era firme, não tinha medo, não tinha dúvida. Para amar e respeitar, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte nos separe. Quando se beijaram, selando a união, o vilarejo inteiro aplaudiu. Mesmo os que tinham falado mal, mesmo os que tinham julgado, aplaudiram. Porque no final, todos reconheciam uma história de redenção quando viam uma. A festa durou até de madrugada. Zé Matias tocou viola, os peões dançaram, Joana fez comida para alimentar um exército. Miguel, agora com 8 meses, ficou no colo de Dona Zefa a noite toda, observando tudo com aqueles olhos escuros arregalados, como se soubesse que aquele era um dia especial. Quando todos foram embora e a casa finalmente ficou quieta, Augusto e Inês se sentaram na varanda, agora como marido e mulher. Miguel dormia no quarto deles, no berço ao lado da cama. "Consegue acreditar?" perguntou Inês, encostando a cabeça no ombro dele. "Há 1 ano atrás, eu estava fugindo na chuva, achando que ia morrer. E agora eu tô aqui,
casada, livre, feliz. Acredito, disse Augusto, beijando o topo da cabeça dela. Porque você lutou, porque você não desistiu, porque você foi forte o suficiente para aguentar até chegar aqui. Eu só consegui porque o Senhor, porque você me ajudou. Se não fosse você naquela noite, na porteira, mas foi, e você tá aqui, e nós vamos ficar bem. Os três. Eles ficaram assim até o sol nascer, vendo as estrelas desaparecerem uma a uma no céu que ia clareando. Uma nova vida começava, construída sob as cinzas da antiga, mas diferente, melhor. Os anos passaram como passam no interior, devagar, marcados pelas estações, pelas colheitas, pelos ciclos da terra. Miguel cresceu forte e saudável. Aos 3 anos, já seguia Augusto pelo curral, imitando o jeito dele andar, o jeito dele falar. Chamava Augusto de pai, sem que ninguém tivesse ensinado. Tinha sido natural, instintivo. Pai, olha, gritava ele, apontando para um bezerro que tinha nascido de madrugada. E Augusto sentia o peito apertar toda vez, porque aquela palavra, pai, era algo que ele achava que nunca mais ia ouvir. Inês floresceu também. Ganhou peso, ganhou cor, ganhou voz. Aprendeu a ler melhor com Augusto nas tardes chuvosas, sentados na cozinha enquanto Miguel dormia. Começou a ajudar a manter os livros da fazenda, descobrindo que tinha jeito para números. As mulheres da vila agora a tratavam como uma delas. Chamavam ela para rezar o terço, para ajudar nas festas da igreja, para fazer parte do mundo. Um dia, 3 anos depois do casamento, Inês descobriu que estava grávida de novo. Tinha medo, medo de que o passado voltasse, de que algo desse errado. Mas Augusto segurou as mãos dela e prometeu que ia estar ali, cada passo do caminho, e estava. Quando Augusto Ferreira Júnior nasceu em dezembro de 1951, gordo e gritando com pulmões de touro, Augusto chorou. Chorou por tudo que tinha perdido, por tudo que tinha encontrado, por todas as segundas chances que a vida tinha dado. Miguel, agora com 4 anos, olhou para o irmãozinho com curiosidade. Ele é meu irmão de verdade? É, meu filho, disse Inês. De verdade. Então eu vou cuidar dele. Vou ensinar ele tudo o que o pai ensinou eu. E ensinou. Miguel cresceu sendo o irmão protetor, o que ensinava Augustinho a andar, a montar, a lidar com o gado. Os dois eram inseparáveis. Um escuro, herança do pai biológico que Miguel nunca conheceu direito. Outro claro, com os olhos azuis de Augusto. Mas ninguém via diferença. Eram irmãos, eram família. Augusto morreu aos 78 anos, no inverno de 1973. Na cama que tinha dividido com 2 mulheres que amou de formas diferentes, mas igualmente profundas. Inês estava ao lado dele, segurando a mão dele, os cabelos brancos presos num coque, o rosto marcado pela idade, mas ainda bonito. Valeu a pena? Ela sussurrou. Cada segundo, ele respondeu, a voz fraca, mas firme. Cada cicatriz, cada luta, valeu a pena. Miguel e Augustinho estavam na porta do quarto, homens feitos agora, com suas próprias famílias. 7 netos corriam pelo terreiro lá fora, as vozes altas e alegres ecoando pela fazenda que agora pertencia a eles. Quando Augusto fechou os olhos pela última vez, foi com um sorriso nos lábios. Tinha vivido 2 vidas completas. Uma curta com Helena, cheia de promessas. Outra longa com Inês, cheia de recomeços. E ambas tinham valido a pena. Enterraram ele ao lado de Helena no cemitério de Catalão. Mas Inês não teve ciúmes dos mortos. Sabia que tinha seu lugar no coração dele, assim como Helena tinha o dela. Amor não é competição, é expansão. Inês viveu mais 17 anos, vendo os netos crescerem, vendo a fazenda prosperar. Nunca se casou de novo. Não precisava. Tinha tido seu grande amor, sua grande história, e tinha sido o suficiente. Quando morreu aos 62 anos,
em 1990, pacífica no sono, foi enterrada do outro lado de Augusto. Os três juntos agora, Helena, Augusto, Inês. O passado, o presente e o futuro que construíram juntos. Na lápide de Inês, Miguel mandou gravar: Inês Ferreira, mãe, esposa, sobrevivente. Ela lutou. Ela venceu. Ela amou. E embaixo, numa letra menor que Augustinho escolheu: algumas histórias começam na escuridão, mas terminam na luz. A Fazenda Santa Rita continua até hoje, administrada pelos bisnetos de Augusto e Inês. A casa foi reformada, o paiol reconstruído, mas a mangueira velha ainda está lá, carregando frutos todo ano. E na varanda, duas cadeiras de balanço permanecem lado a lado. Ninguém tira, ninguém mexe, porque algumas coisas são sagradas, porque algumas histórias merecem ser lembradas, porque no interior do Brasil, nas terras de Goiás, onde o céu é mais largo e as estrelas mais perto, ainda se conta sobre o coronel Augusto Ferreira e a mulher que apareceu encharcada na porteira. A mulher que ele salvou, que o salvou de volta, que provou que recomeço não é covardia, é coragem. E nas noites de tempestade, quando o vento balança as cadeiras vazias na varanda, os moradores da fazenda juram que podem ouvir vozes, uma grave, uma suave, conversando baixinho, rindo, vivas na memória que nem a morte consegue apagar. Porque amor verdadeiro não morre, ele apenas se transforma, se espalha, se multiplica nas gerações que vêm depois, nas histórias que são contadas, nas lições que são aprendidas. E a lição da Fazenda Santa Rita é simples: nunca é tarde demais para recomeçar. Nunca é tarde demais para escolher o amor ao invés do medo. Nunca é tarde demais para fazer o certo, mesmo quando é difícil. Porque no final, o que fica não são as cicatrizes que carregamos, é a forma como aprendemos a transformá-las em força. Se você está lendo isso, pense: na sua cidade, quantas histórias como essa ainda estão escondidas? Quantas mulheres como Inês precisaram lutar sozinhas? Quantos homens como Augusto escolheram a coragem ao invés da indiferença? Se essa história tocou seu coração, deixa aquele like. Se inscreve no canal para mais histórias verdadeiras do interior brasileiro. Compartilha com alguém que precisa acreditar em recomeços. E me conta nos comentários o que você achou dessa história. Qual parte mais te emocionou? A próxima história já está te esperando. Clica ali e continua essa jornada pelo Brasil profundo, onde cada porteira esconde uma história e cada vida vale um roteiro. Porque aqui a gente não esquece de onde veio. E não esquece quem lutou pra gente estar aqui.